E se eu te dissesse que você não é tão bom quanto você imagina? Olá, filósofos! Eu sou a Priscila e esse é o canal Vinho com Filosofia. Aqui a gente fala de filosofia de um jeito leve e descontraído, como quem aprecia uma boa taça de vinho. Então já deixa o seu like, seu comentário, compartilha esse vídeo e se inscreve aqui no canal, assim você ajuda o projeto a continuar crescendo, para que eu possa continuar trazendo conteúdos aqui para vocês. E a reflexão do dia é: o homem é naturalmente bom ou o homem é naturalmente mau? Bom, existem diversas correntes filosóficas que debatem a natureza humana, mas existem duas que se destacam. Uma delas é do filósofo Jean-Jacques Rousseau e a outra é do filósofo Thomas Hobbes. Eu vou começar aqui falando sobre Jean-Jacques Rousseau. Ele foi um filósofo suíço. Ficou conhecido como uma espécie de profeta da Revolução Francesa, porque antes mesmo da Revolução acontecer, ele já defendia ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Para Rousseau, no seu estado natural, o ser humano é bom. A corrupção, ela surge quando surge a primeira instituição. Para ele, a partir do momento que alguém delimitou um pedaço de terra e falou: isso aqui é meu, nasceu a desigualdade, a maldade e os conflitos. Agora vamos para Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês e ele pensava totalmente oposto de Rousseau. Para Hobbes, em seu estado de natureza, o homem tende ao conflito, ou seja, ele tem uma natureza má, uma natureza ruim. Por isso, seria necessário um estado forte com leis rígidas para conter esse impulso. No chamado estado de natureza, onde todos têm direito a tudo, viveríamos em conflitos constantes, uma eterna guerra de todos contra todos. Então, para evitar esses conflitos, o ser humano aceita viver em sociedade, abrindo mão de parte da sua liberdade em troca de segurança. Para Hobbes, em seu estado natural, a vida humana é solitária, pobre e brutal. Mas me conta, quem está certo nessa história? E é aqui que começa a minha reflexão e eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Bom, eu como uma pessoa que acredita em Deus, sempre tive um conflito interno em aceitar que a natureza do homem seria má. Afinal de contas, nós não somos imagem e semelhança de Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente vê tanta notícia ruim, a gente vê tanta atrocidade, que eu olhava para aquilo e falava assim: não, gente, realmente o homem é mau, não é possível. Então eu fui buscar respostas aonde? Na Bíblia. E aqui eu preciso fazer um disclaimer, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, você há de concordar comigo que a Bíblia é um livro profundamente filosófico, cheio de reflexões e sabedorias que perpassam os séculos e fazem sentido até hoje. E aí, lendo a Bíblia, tem um trecho lá em Gênesis que o próprio Deus reconhece que o coração do homem está inclinado para o mal. Deus percebe que o coração do homem se inclinou para o mal. Depois, mais adiante, em Mateus, o próprio Jesus Cristo fala que é do coração do homem que vêm todos os pensamentos maus. Então, lendo isso, foi que algo fez sentido para mim. Eu falei: poxa, eu posso sim ser uma pessoa cristã que acredita em Deus e ao mesmo tempo reconhecer que a natureza humana tende para o mal e que Deus não tem nada a ver com isso. Deus criou o homem livre, ele deu o livre-arbítrio para o ser humano e o ser humano, dentro dessa liberdade, escolheu se inclinar para o mal. E talvez a grande questão aqui não seja escolher entre a teoria de Jean-Jacques Rousseau ou a teoria de Thomas Hobbes, mas sim reconhecer que o homem carrega as duas capacidades dentro de si, tanto a capacidade de fazer o mal, quanto a capacidade de fazer o bem. E é exatamente aí que entra a responsabilidade, porque a pergunta não é se o homem é bom ou se o homem é mau, a pergunta-chave aqui é o que você está escolhendo ser. E agora, a minha pergunta para você é: você concorda mais com Hobbes, com Rousseau, com a Bíblia,
Ou para você a verdade está no meio? Ou de repente não existe verdade? E como eu disse aqui, a minha opinião, o homem carrega ambas as capacidades. E aí entra a responsabilidade de decidir qual lado você vai alimentar mais, o lado bom ou o lado ruim. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudo. E se você gosta desse tipo de reflexão, já se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente reflete a vida com profundidade, mas sem perder a leveza. Um beijo, filósofos!